Você já percebeu que quando Deus fala, Ele repete algumas vezes aquilo que Ele quer falar com a gente e muitas vezes nós não paramos no nosso dia a dia para dar ouvido àquilo que Deus tem para falar? Nessa manhã eu estava pedindo ao Senhor para falar comigo, orando, né? E o Senhor falou ao meu coração, Isaías 53. Então eu fui ler essa palavra e Isaías 53 vai falar sobre a entrega de Jesus, a entrega sacrificial, né, de Jesus. Através do profeta Isaías, ele profetizou acerca de Jesus. E aí os versículos do 1 em diante, o Senhor falou 53, versículo 7. Então, eu vou ler aqui o 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, eu fui ler Isaías 53 todo. E, por incrível que pareça, quando eu abri o devocional, agora pela manhã, a mesma referência bíblica no meu devocional era essa mesma palavra. Então, quando isso acontece, e isso acontece várias vezes, né, comigo, não sei se acontece com você, mas acontece comigo, quando o Senhor quer falar algo em específico, a gente ouve uma palavra mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então a gente precisa parar e ter aquele tempo e perguntar, né? Deus, o que é que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor vai fazer? Então, o devocional vai falar sobre Isaías 53, aqui já fala o versículo 10. Né? Então, contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui está falando sobre a vitória que Jesus Cristo obteve por nós na cruz. Nós fazemos parte dessa prole, nós somos a descendência, nós somos aquele que o Senhor resgatou pela morte na cruz do Calvário, pela entrega, né? Ele entregou a sua vida para que nós venhamos ter essa vida que Ele mesmo nos deu. Então nós fomos comprados com esse sangue precioso e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu venho a entender com essa palavra, né? E buscando ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida nesses dias, é entender que a minha vida é dele. Eu fui comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi Jesus. O seu sacrifício na cruz é válido para a minha vida, na minha vida. E eu estou debaixo dessa graça, que é o favor que eu não merecia, nós não merecemos, mas Ele nos amou primeiro, como a Bíblia vai dizer. Ele nos amou primeiro. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas Ele escolheu nos amar quando nós ainda éramos pecadores. Então, a gente não pensava nesse amor e nessa graça, mas Ele já tinha nos amado há milhares e milhares de anos. Um sacrifício foi feito e um preço foi pago por nossa vida. Então, hoje, a maneira como nós vivemos deve honrar, né, esse sacrifício e esse amor que foi entregue na cruz do Calvário. E o que eu tiro para mim dessa palavra é a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se portar, né, se comportar, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas palavras, elas precisam de alguma forma se alinhar àquilo que Deus tem para a nossa vida, para que isso possa honrar e glorificar o nome do nosso Deus, nosso Pai, que é Senhor e que é Salvador,
e que é o amor que nós tanto buscamos receber na nossa vida, vem de Deus. E muitas vezes a gente procura uma certa afirmação, nós procuramos o amor em pessoas, em lugares, a aceitação em pessoas e em lugares. Mas na realidade Deus, ele já fez isso por nós, ele já nos aceitou, ele já nos resgatou, ele já nos amou. Então tudo aquilo que a nossa vida necessita para que a gente venha ter uma vida plena em abundância, que é como ele promete em sua palavra, está em Jesus, está no Senhor. Então nós precisamos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Nós não precisamos nos colocar debaixo de uma expectativa humana, de homens, de ministério. Claro que a gente precisa ter a comunhão, a unidade, mas não simplesmente que nós vamos se amoldar aquilo que pessoas esperam de nós. Mas se a gente se amoldar aquilo que Deus espera de mim, de você, nós vamos estar plenos, nós vamos estar seguros, nós vamos estar convictos daquilo que Deus é na nossa vida. E assim a gente vai poder viver uma vida que glorifique o nome do nosso Senhor Jesus, que glorifique o nome do nosso Pai, porque Ele é glorificado através das nossas vidas, da maneira como nós vivemos. Então, Deus, ele tem um propósito para cumprir na nossa vida. E muitas vezes esse propósito que ele tem processos que são dolorosos, tem ensinamentos que são dolorosos, mas em tudo o Senhor vai cumprir aquilo que tem para realizar na minha vida e na sua vida. Ele não poupou o seu próprio filho. E muitas vezes nós, por não conhecer, por não compreender aquilo que Deus está fazendo, às vezes nós nos colocamos no lugar de vítimas, de coitados, de bichinhos, né? E isso não é uma realidade daquilo que Deus tem para nós. O Senhor, ele não poupou Jesus. O que foi que ele fez? Ele entregou Jesus como um sacrifício vivo. Jesus foi para a cruz, foi preso, maltratado, açoitado, chicoteado, e aí foi para a cruz. Lá na cruz colocaram Jesus lado a lado com dois malfeitores, um que reconheceu e o outro que blasfemou contra o Senhor. E ali ofereceram vinagre com água para amenizar suas dores, e ele não aceitou. E ali ele expirou. E ali ele se entregou. Ninguém tirou a vida dele, né? Ninguém destruiu ele. Ali ele entregou a sua vida. E ele expirou. E ele foi e venceu. A vitória que nos traz paz, a vitória que nos dá vida, a vitória que tem eternidade para nós, estava ali sobre Jesus naquele momento. Então é isso que Isaías 53 está dizendo. Então o que eu tiro para mim dessa reflexão, dessa palavra, né, nesse dia, é que o preço já foi pago pela minha vida. E que se Jesus foi para a cruz para cumprir um propósito, às vezes as aflições vão vir, as dores vão vir, as lutas vão vir, vai vir, assim como foi para Cristo. Mas em tudo Deus tem um propósito para cumprir na minha vida e na tua vida. Então, se nesse dia você está com o coração dolorido, aflito, se você está atribulado, se você está na angústia, se você está na enfermidade, confia no Senhor, confia no Deus do propósito, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele tem algo a cumprir na minha vida e na sua vida, assim como Ele cumpriu na vida dos discípulos, assim como Ele cumpriu na vida dos profetas. Quando a gente lê a história, né, da Bíblia, cada personagem que a gente lê, eles tiveram as suas dificuldades, eles tiveram seus momentos de debilidade, eles tiveram os seus sofrimentos. Todos eles tiveram os seus sofrimentos. Você imagina se José não tivesse passado pelo sofrimento que passou, ele não se encaixou ali no meio dos seus irmãos, ele não era igual aos seus irmãos. Os seus irmãos o odiaram, o venderam,
Mas você imagina se José estivesse ali encaixado naquela história, se os irmãos dele tivessem aceitado, amado ele, amparado, acolhido ele, ele não teria cumprido o propósito que Deus tinha para a sua vida, que era ir para o Egito, que era ser governador, e para aquilo dali, naquele momento, ele salvar, né, as descendências, e não foi só o seu povo, não foi só sua família, foram vários povos que foram alimentados por aquilo que havia de suprimento no Egito. Então Deus usou José em meio à sua dor, em meio ao seu processo. Deus preparou ele para ele se tornar esse governador sábio, que sabia administrar aquilo que estava sendo entregue na sua mão. E às vezes a gente não quer aceitar o processo, nós não queremos aceitar as dores, as tribulações, as provações, porque a gente acha que é filho de Deus. Gente, a graça do Senhor é o favor dele em que nós, pecadores, hoje nós temos essa graça, esse favor acerca de nós, que é a salvação, que é a vida eterna e suas promessas. É viver em sua presença. Mas isso não quer dizer que nós vamos estar ilesos aos nossos processos. Deus ele vai cumprir o que tem para nós. E muitas vezes ele nos ensina nas dores, nos desertos, nas complicações, nas dores, nos sentimentos, nas lutas que travamos todos os dias. Então Deus ele nos ensina, e quando ele nos ensina, ele está nos capacitando para cumprir o propósito que ele mesmo tem na nossa vida. Então, quando nós percebemos isso e nós nos levantamos nesse posicionamento de que hoje eu passo por isso, hoje eu estou aflito, hoje eu estou triste, hoje eu estou passando por luta, mas eu sei que Deus tem um propósito. Então, nós se levantamos e se posicionamos e entender que nós temos um Deus que deu seu Filho para nos comprar lá na cruz do Calvário. E que Ele não quer nós cabisbaixo, tristes, simplesmente pelos processos que passamos, pelos ensinamentos que passamos, e esquecer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele vai saber nos dar boas coisas, como a palavra do Senhor diz. Então a gente não pode esquecer disso, que os nossos processos é o próprio Deus que está nos ensinando, nos capacitando. A gente não pode olhar para nós como se fôssemos coitadinhos, bichinhos, que passamos por dificuldade e Deus não está nos vendo, não está nos ouvindo. Ele está. E é por isso mesmo que Ele está vendo e está ouvindo que nós passamos por certas lutas, circunstâncias, para nos aperfeiçoar, para nos colocar no processo ao qual Ele quer usar as nossas vidas lá na frente. José não sabia por que estava sendo odiado, vendido pelos seus próprios irmãos, lançado na cisterna. Ele não entendia porque chegou na casa de Potifar, foi injustiçado, foi preso. Ele não entendia, mas ele vivenciava aquilo que Deus tinha para a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, e Deus era com José em todas as coisas que José fazia. Ele não saiu do posicionamento de filho de Deus. E existe o versículo que ele vai dizer assim, lá eu aprendi, lá na minha casa, na casa do meu pai, não se faz assim para a mulher de Potifar. Então isso quer dizer que ele estava guardando princípios. Nós precisamos guardar os princípios da Bíblia, daquilo que Deus tem para a nossa vida, nos momentos difíceis. Quantas são as pessoas que, nos momentos difíceis, abandonam o Senhor, abandonam o processo, não compreendem que existe um propósito sobre suas vidas para glorificar o nome de Deus. Então entenda, Deus ele não enviou seu Filho para a cruz do Calvário em vão. Nós fomos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então ele tem um propósito para cumprir na nossa vida. E se for necessário nós passarmos por lutas, dores, sofrimento, sim, vamos passar. Mas existe um propósito, e esse propósito é um propósito eterno. Nós vamos glorificar o nome do Senhor, e o reino de Deus é estabelecido aqui na terra, em nome de Jesus, através das nossas vidas. Então, se você tem passado momentos difíceis, não esqueça. Deus está te colocando
no processo, porque Ele tem propósito para a tua vida, tá bom? Que você seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus, e não esqueça, as nossas dores, lutas e aflições são aperfeiçoamentos, nós estamos no processo. Que Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus, e até logo.